Louvado seja Deus, meus irmãos, que após participarmos do Congresso Nacional de Formação, vamos agora então dar continuidade nos nossos trabalhos, do nosso Ministério de Formação, a qual eu e você somos chamados a servir dentro do grupo de oração. Processo formativo da RCC Brasil. É muito importante termos essa clareza, irmãos. Sempre que falamos sobre formação, processo formativo, nós não estamos nos referindo a um processo ou algo que a nossa diocese criou, ou o nosso estado, ou um grupo de oração X. Não. É tudo aquilo que foi produzido nesses 50 anos de experiência, de vivência nos grupos de oração, que o Nacional trouxe para nós como material de formação. Formar. Quando falamos em formar, irmão, nós estamos dizendo que precisamos alinhar os nossos grupos de oração, dar forma na nossa forma de ser carismático, de sermos dentro do grupo de oração, pôr em ordem todo um Brasil. Hoje nós somos, em média, mais de 20 mil grupos de oração da Renovação Carismática Católica em todo o território nacional. Nós precisamos ter o quê? Ter uma ordem, ter forma, estarmos alinhados com aquilo que Deus quer para o nosso movimento. Outra coisa muito importante, irmãos, é entendermos que tudo isso que nós estamos fazendo, que vamos estudar, que vamos preparar, o foco é o quê? O grupo de oração. No nosso caso, os 40 grupos de oração dentro da nossa diocese de Rondonópolis e Guiratinga, dos mais de 2.200 carismáticos que estão semanalmente em nossos grupos de oração. Pois bem, a formação vai se dividir, meu irmão, em 3 momentos. Primeiro, fase querigmática, que são 3 apostilas. Módulo básico ou escola permanente de formação, que são 11 apostilas. E, por fim, formação de ministério, que do ministério para o outro varia a quantidade de apostilas. No nosso caso, o ministério de formação são 2 apostilas de formação de formador. Vamos então, irmão, começar com o primeiro momento, a fase querigmática. O que é essa fase querigmática? Quando falamos de querigma, essa palavra significa o quê? Primeiro anúncio. É o momento onde nós vamos apresentar Jesus Cristo aos irmãos. Jesus Cristo vivo e ressuscitado, com o seu amor, com a sua graça, com o seu perdão, com o seu poderio sobre as nossas vidas. Levar os irmãos a ter um encontro pessoal com esse Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Então tudo isso está dentro do contexto desse primeiro momento de formação chamado querigmática. E é interessante, irmãos, isso aqui é o alicerce da nossa vida carismática. É o início da nossa vida carismática, portanto tem que ser muito bem feito, com muito amor, com muita profundidade, porque vai formar todo esse alicerce para que as demais formações possam acontecer e acolhemos com mais abertura e tranquilidade. Pois bem, esse momento querigmático, a primeira apostila que vamos estar trabalhando, é o Seminário de Vida no Espírito Santo. Todos nós conhecemos. São aqueles encontros de 9 semanas feitos fora do grupo de oração, em um dia e um horário previamente marcado. Na sequência vem a experiência de oração, como o próprio nome é bem sugestivo, é uma experiência com Deus através das palestras, através das orações que vão acontecer, que cada irmão vai ter. E, encerrando esse módulo querigmático, vem o aprofundamento de dons. Aqui nós vamos estudar, meus irmãos, os dons infuso e os dons efuso. Os dons infusos, os dons que recebemos no batismo, esse nós temos, né, conosco e ninguém tira. E os dons efusos, que são os dons carismáticos, dom de línguas, profecia, interpretação das línguas, fé, cura, milagres e assim por diante, irmãos. Então, esses 3 primeiros momentos são parte do módulo querigmático. Adentramos agora ao módulo básico ou escola permanente de formação, como nós chamamos, que são 11 apostilas. Irmão, todo esse módulo formativo, ele tem que acontecer de uma forma carismática, né? No poder do Espírito Santo. Aqui nós vamos usar os carismas, os dons, toda essa vivência que é própria do nosso movimento. O que vai acontecer também é uma coisa muito importante, aprofundar na experiência com Jesus. No primeiro momento, nós conhecemos Jesus. Agora vamos o quê? Aprofundar nesse conhecimento.
E uma característica muito bacana desse segundo momento, o módulo básico, é o que, irmão? Nos leva a conhecer o nosso movimento, toda a estrutura, desde o início, lá atrás, com Beata Helena Guerra, escrevendo as cartas, Papa João XXIII, Papa Paulo VI, até chegar no nosso dia de hoje, todo o contexto, além do histórico, todo o contexto, é claro, de espiritualidade, daquilo que é próprio do nosso movimento. E é claro, meus irmãos, igreja. Vamos estudar sobre a nossa igreja, que vai nos enriquecer muito na fé. E gera unidade no movimento e nos grupos de oração. Como eu disse, nós somos mais de 20 mil grupos de orações no Brasil, meus irmãos, todo o território nacional. Então ele vai trazer essa unidade, não só em termos de paróquia, diocese, estado, mas de todo um Brasil e até além Brasil, né? E após todo esse processo, é um momento de discernimento, onde Deus chama cada um de nós para servir. Então, passando por esse processo ao final, todos nós vamos ter a clareza onde Deus nos chama. Uma pregação, intercessão, co-libertação, formação, Ministério da Criança, Ministério do Jovem, enfim, onde Deus chama cada um a servir dentro da nossa igreja, dentro do nosso grupo de oração. Pois bem, primeira apostila, identidade da renovação carismática católica. Aqui vamos conhecer todo o fato histórico, né? Conhecer todas, como que começou, como que aconteceu, passo a passo até os dias de hoje, para entendermos mais sobre o nosso movimento. Então, primeiro momento, identidade da renovação carismática católica. Depois, carismas, aqui vamos estudar os dons carismáticos, os dons efusos, né? Dom de língua, interpretação de línguas, cura, fé, milagres, profecia, sabedoria, discernimento, um por um, e vivenciá-los e experimentá-los. Lembrando, irmãos, que todas essas apostilas são em retiro de final de semana. Depois vem a apostila sobre grupo de oração. Aqui vamos estudar e entender como que funciona o grupo de oração. Desde o núcleo, adentrando ao grupo de oração desde o seu começo, da acolhida, do momento de louvor, momento de animação, momento de pregação do anúncio da palavra, momento da efusão do Espírito Santo. Então, como fazer a graça acontecer dentro do nosso grupo de oração? Depois vem o encontro com Deus, que é a primeira apostila da formação humana. Na sequência vem a oração na vida cristã. Magnífica essa apostila. Vamos entender aqui a importância da vida de oração, adentrando na vida de oração dos santos, toda essa mística oracional dos santos, dentro da igreja, nas nossas orações devocionais, como o Santo Terço e muitas outras, adentrando a parte de liturgia e Santa Missa. Depois vem o quê? Santidade, meu irmão. Aqui nós vamos entender com mais profundidade a nossa primeira vocação e a vocação maior que cada um somos chamados a viver, que é a santidade de Deus nas nossas vidas, que é sermos de Deus, que é vivemos os projetos de Deus em nossas vidas. Depois vem a segunda apostila do encontro de formação humana, que é o encontro comigo mesmo. Na sequência vem a liderança em serviço na renovação carismática católica. Aqui vamos entender, meu irmão, que eu e você somos chamados a sermos servos, a servir. Como que é a vida do servo? Como que o servo tem que proceder? Como que o servo tem que agir? Tanto na sua vida pessoal, como na sua vida de igreja. Então é muito bom esse conteúdo dessa apostila. Depois vem a igreja. Aqui a gente vai entender toda a estrutura da nossa igreja, como que funciona, estrutura histórica também, toda a questão do clero, o nosso papel como servos, como cristãos, dentro desse universo chamado Igreja Católica Apostólica Romana. E aqui é a última apostila do contexto de formação humana. Encontro com os outros. O primeiro foi relacionamento eu com Deus, depois eu comigo mesmo, e por fim encerrando o contexto de formação humana, eu com os outros. E encerrando esse módulo básico, que é a Escola Permanente de Formação, doutrina social da igreja. Vamos entrar aqui nessa parte de doutrina para compreender todo esse contexto de igreja, um pouco de documentos, a questão da parte social da igreja, que nós também, na renovação, nós trabalhamos. Então aqui nós encerramos esse segundo momento, que é o módulo básico, ou Escola Permanente de Formação. E adentramos, por último, uma formação específica. No nosso caso, Ministério de Formação, formação de formador 1 e 2. Está aqui a capa da apostila, as duas apostilas têm a mesma capa.
Irmãos, quando falamos assim de sermos formadores, às vezes cria uma resistência, uma dificuldade, um medo, mas que isso caia por terra. Nessas duas apostilas nós vamos entender o que é a formação, a importância da formação. Vamos ter aqui todo um conteúdo que vai nos ensinar, nos dar didática de como trabalhar a formação nos grupos de orações, na nossa paróquia, na nossa diocese, toda a estrutura física, como fazer, toda a estrutura espiritual que envolve. Então tudo isso vamos estudar e nos preparar aqui dentro dessas duas apostilas. Então, recapitulando, para ficar gravado para nós, irmãos, o nosso processo formativo se divide em 3 módulos. Primeiro, querigmático. Segundo, módulo básico ou escola permanente de formação. E terceiro, formação específica. No nosso caso, formação de formador. Amém? Meus irmãos, nós vamos estar postando essa semana, nos grupos de WhatsApp aqui, um questionário online para todos vocês poderem responder. Você não vai se identificar, nada, só entra no WhatsApp, abre lá, você vai clicar. Vai estar lá, módulo básico, todas as apostilas, módulo querigmático, todas as apostilas, formação específica, todas as apostilas, você dá só uma clicadinha nas que você já fez. Para quê? Para nós podermos traçarmos um plano de formação para todos nós, para nos organizarmos, ver como é que está o nosso nível de formação. Repito, você não vai precisar se identificar, nada, é só num total. Nós estamos aí em pouco mais, média de 110 irmãos nesse processo agora, em todos os grupos de oração da nossa diocese. Então você não vai precisar se identificar, para nós nivelarmos o nosso grau de conhecimento dentro desse contexto formativo da renovação carismática católica. Amém? Deus abençoe, meu irmão. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família, pelo nosso chamado.